E aí, galera, beleza? Hoje é o segundo dia daqueles vídeos diários da semana e se você não se inscreveu no canal ainda, tá? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho lá e dá aquele like para ajudar os vídeos a aparecerem para outras pessoas também e a gente conseguir crescer essa comunidade aqui também. Então, hoje eu anotei aqui também, eu quero falar com vocês sobre qual é a parte mais difícil de aprender a programar. Eu ando vendo assim muita gente nas redes sociais falando muito sobre o que aprender, né? O que eu tô querendo entrar na área agora, o que eu aprendo? Eu aprendo React Native, eu aprendo Flutter, eu aprendo iOS, SwiftUI, eu aprendo Ruby, eu aprendo PHP. E a verdade é o seguinte, é interessante, você, lógico, vai ter que aprender algum desses frameworks, alguma dessas linguagens. Sem nenhuma delas você não vai ter uma caixa de ferramentas, né? Mas o que essas linguagens são, é exatamente isso que eu falei. Elas são uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas que você vai aumentando com o tempo, né? E você vai cada vez mais adicionando mais linguagens, mais frameworks, mais serviços e aplicativos que você está usando ou vai usar para resolver problemas. Só que o mais importante para um programador é a capacidade que ele tem de conseguir entender um problema quando alguém explica para ele o problema e ele conseguir achar soluções para aquele problema e, às vezes, soluções criativas, né? Às vezes, os problemas são realmente muito complicados. Eu passo por problemas hoje em que eu tenho que usar 3, 4 sistemas diferentes porque fazem coisas diferentes para resolver o problema. Não estou dizendo que eu não poderia resolver com um só. No meu caso, não poderia. Mas se pudesse, a gente estaria fazendo com um só. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não é o framework que vai fazer você avançar como programador. Não é aprender o framework X ou Y. O que vai fazer você avançar como programador é a sua capacidade de entender o problema e conseguir achar uma solução para aquele problema usando o código. Né? A gente vê muito acontecer por aí, os sistemas quando estão sendo feitos, eles já começam meio perdidos porque o levantamento de requisitos já foi meio mal feito. Né? As pessoas não sabem como levantar requisitos, elas não sabem que perguntas fazer, elas não conseguem, quando veem quando ouvem o cliente falando, ou o gerente falando, ou o PO falando, elas não conseguem entender os pontos essenciais do que ele está falando para poder fazer perguntas ou tirar dúvidas. E muitas vezes as pessoas não se aprofundam fazendo perguntas. Como é que a melhor forma de você entender um problema? É você ouvir a pessoa falando o problema e a pessoa vai dizer assim, entendeu? E você vai dizer, entendi? Não, você vai dizer, olha, entendi, mas e isso aqui que você falou? Vamos se aprofundar aqui. Quando acontece isso? Quando é que isso aqui acontece? Quando é que aquilo lá acontece? E se acontecer isso, como é que a gente faz? Esse bate-papo de entender o problema vai te ajudar a ter soluções criativas para o problema. O que acontece é que muita gente se preocupa na parte técnica, se preocupa em fazer a parte técnica, em entender o que é Flutter, em entender o Dart, entender se vai usar Block ou se vai usar Provider, ou entender SwiftUI, como é que funciona estados em SwiftUI. Eu vou usar programação reativa, vou usar programação imperativa, vou usar programação XYZ. Eu prefiro funcional do que orientação a objeto. Isso são, sem querer desmerecer, isso são detalhes, né? São coisas técnicas que vão te ajudar muito e sem elas você não vai fazer o código, mas eu estou querendo realçar aqui a importância, eu estou querendo ressaltar aqui a importância de entender o problema e conseguir criar uma solução a partir desse problema. Então, muitas vezes a gente vê, isso acontece quando a gente começa a programar, a gente é novato, assim, está começando a programar, isso acontece muito
Isso acontece quando a gente está começando na área de programação, a gente quer cair logo programando. Então a gente ouve um problema e a gente já começa a pensar nele. Como eu vou resolver isso? Com que estrutura de dados eu vou resolver? Nessa linguagem, como é que eu faço para resolver isso? E será que eu vou ter que usar 3 classes aqui? Como é que eu vou fazer isso? Será que isso é um serviço? Será que não é? Só que nesse momento você não tem que pensar nisso. Você ainda está na fase de entender o problema. A pessoa está te explicando o problema. Então você vai analisar aquele problema e tentar achar uma solução para aquele problema antes de pensar em camadas de código, se eu vou usar serviço, se eu vou usar um caso de uso, se eu vou usar, sei lá, seja lá o que, se precisa de um controller ou não precisa. Então, o grande diferencial de um programador é realmente saber entender um problema e achar soluções criativas para ele. E aí quando você tem uma galera aqui, aniversário, eu acho. E aí quando você tem essa capacidade já bem afinada de entender o problema e achar soluções para ele, vai começar a importar muito o framework que você usa, vai começar a importar muito se você entende da linguagem que você usa, quão profundo você entende sobre a linguagem, quão profundo você entende sobre o framework ou sobre outras coisas. E por quê? Porque nesse momento você vai precisar ter conhecimento da linguagem para poder colocar em prática aquilo ali que você já entendeu como resolver. E aí tem outra coisa também. Ao invés de você, no início, se dedicar muito em ficar muito bom no framework, pense o seguinte: se dedique em ficar bom numa linguagem, bom no framework, que dê para você fazer um software do início ao fim, porém, se dedique mais ainda em entender padrões arquiteturais, em entender padrões de projeto. Por que algumas pessoas dizem que MVC é bom? Por que outras pessoas dizem que MVC não resolve o problema? Por que tem uma galera que saiu do MVC e foi para o MVVN, ou foi para qualquer outro nome aí que não queiram dar? Por que o Robert Martin ele acha melhor Use Case Driven Development? Por que a galera fala muito sobre serviços e sobre adapters e fala sobre hexagonal? O que é hexagonal? Como é que eu faço para entender sobre hexagonal? E o que o hexagonal, a arquitetura hexagonal vai trazer de bom para mim? Será que o sistema que eu tenho não seria melhor eu fazer com MVC do que com hexagonal? Será que eu não estou botando muito overhead nesse sistema? Então, esse tipo de coisa não é o framework, não é um conhecimento sobre framework que vai te trazer. É um conhecimento mais aprofundado sobre a sua profissão. Então, se você está começando e você você já aprendeu a sua linguagem, você já tem uma linguagem assim que você pode chamar de sua, e você já tem um framework que você já possibilita que você faça bem um sistema, começa a entender mais aprofundadamente sobre essas outras questões que você não vai ver a galera discutindo, porque não é hype. Você não vai ver um cara de técnico num canal no YouTube falando mais aprofundadamente sobre um padrão arquitetural, porque é complicado de se falar isso num vídeo. É complicado de se conversar sobre isso sozinho. É uma coisa que você, conversando com outra pessoa, é mais fácil de entender. E o que é mais fácil para ser visível para o público ver em vídeo é criando um aplicativo, ou criando um site, ou mexendo em alguma coisa que seja mais visual. Então, quando a gente explica um padrão, normalmente a gente explica um padrão que já está bem consolidado, né, no mercado. E aí é meio que explicar aquilo ali é feito daquele jeito, e aí a pessoa aprende daquele jeito. E aí esse é um outro problema. Se você começa a aprender padrões, como ele é feito numa linguagem, isso vai fazer com que você seja uma pessoa que esteja meio que sempre copiando ou solucionando algo com aquele padrão daquele jeito que é feito naquela linguagem. Você não está necessariamente entendendo o porquê daquele padrão e entendendo como usar ele para resolver que problema, né? Que problema aquele padrão resolve e como eu vou usar ele. Então, o que acontece? Se você aprende a usar um padrão numa linguagem e aprende a usar ele meio que copiando a forma que se usa, não entendendo o porquê que ele existe realmente, quando você pular para outra linguagem, aquele padrão lá você não vai mais usar.
porque você não sabe como usar naquela linguagem. Então, se você não aprendeu realmente o porquê usar um padrão e que problema ele resolve, quando apresentar ele no código, quando você migrar de linguagem, você não vai conseguir aplicar aquele padrão. Então, mais uma vez, eu volto para o assunto. Aprendam os conceitos. Muito mais importantes do que aprender um framework XYZ é aprender os conceitos da área de programação, que são mais complicados às vezes, nem sempre são mais complicados, mas são menos hype. Isso é normal. Mas assim, é interessante que você está no início. Vou começar amanhã. Então você pode sim começar a estudar uma linguagem com um framework, pode ser estudar Flutter, por exemplo, ou qualquer outra linguagem. Mas por que eu estou falando do Flutter? Porque é relativamente simples e já vai te dar aquela visibilidade, no sentido de que você já vai ver as coisas que você está fazendo. Você vai conseguir fazer um app, você vai ver o app lá ficando pronto, e isso empolga, entendeu? Então é importante que você faça coisas que te empolguem no início. Mas a partir do momento que você se sinta confortável com a linguagem ou com o framework, é importante que você comece a se aprofundar em outras coisas que não são meio que hype, mas que é o que vai realmente te diferenciar no mercado como programador. O que diferencia a pessoa não é se ela conhecer 100% de um framework e a outra conhecer 70%. O que diferencia é a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas que, na verdade, é a nossa profissão. Nossa profissão é resolver problemas todos os dias. A gente vive disso, resolver problemas. Então é isso. Valeu, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos lá.